Já estamos Boa ao... noite. Boa noite, eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Esta é uma emissão especial, uma transmissão para uma entrevista muito importante e praticamente a mesma equipe do Cafeína vai estar aqui, chegando a Tássia Camargo, que está em Lisboa, para reforçar o time, Rômulus, que está na Suíça, e o Miguel do Rosário, no Rio de Janeiro. Nós conversamos agora com o advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, doutor Cristiano Zanin, que está em São Paulo. Doutor Cristiano Zanin, boa noite. Seja bem-vindo aqui a essa transmissão, essa entrevista especial. Muito obrigado por essa oportunidade de esclarecer ao público o que é que está acontecendo com o seu cliente e um dos mais amados brasileiros na atualidade, que é Lula. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui e poder trazer os esclarecimentos que me forem questionados. Enfim, é um prazer enorme. Doutor Cristiano, a minha primeira pergunta é: como é que a sua equipe, a equipe de defesa de Lula, recebeu essa notícia dessa antecipação, não é? Porque foi o recorde dos recordes da justiça brasileira, que é tão lenta para casos tão importantes e tão célere para casos que parecem já anunciados previamente, né? Sentenças praticamente já conhecidas do público. Como foi que a sua equipe recebeu e quais serão os próximos passos? Nós recebemos essa informação com alguma surpresa, porque temos visto prazos médios que estão sendo praticados ali no TRF4 em relação ao julgamento de recursos de apelação. O que nós sempre buscamos para o ex-presidente Lula é um tratamento isonômico, ou seja, que ele seja tratado da mesma forma como todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, nós tínhamos a expectativa de que não houvesse nem um tempo maior e nem menor do que o prazo médio que estava sendo ali praticado. É importante ressaltar que a nossa discussão não é em relação à celeridade da justiça. Evidentemente que, até como advogados, nós temos interesse que a justiça seja célere. Agora, a justiça deve tratar de forma igual todos os cidadãos. Então, talvez o que possa se discutir em relação a esse assunto específico é a observância ou não da garantia da isonomia, que é uma garantia fundamental prevista na Constituição Federal. De qualquer forma, marcado esse julgamento, o nosso foco é que ele seja julgado levando em consideração as provas da inocência que nós apresentamos no processo e que foram desprezadas pela sentença proferida em primeiro grau. Nós entendemos que o nosso recurso tem uma força muito grande, os argumentos ali expostos demonstram com bastante clareza a impossibilidade de ser mantida essa sentença condenatória, porque o ex-presidente Lula não praticou qualquer crime. A sentença diz que ele teria praticado um crime de corrupção, mas para que esse crime de corrupção esteja configurado segundo a lei, é necessário que um funcionário público pratique ou deixe de praticar um ato da sua competência, o chamado ato de ofício, e receba, em contrapartida, uma vantagem indevida. Pois bem, a sentença de primeiro grau não identificou sequer um ato de ofício e, com relação à vantagem indevida, reconhece que o apartamento triplex não é do ex-presidente Lula. Então, não estão presentes, nesse caso, de uma forma muito evidente, os requisitos para que esteja configurado o crime de corrupção. E por isso que nós acreditamos que a inocência do ex-presidente Lula não só deve ser reconhecida, mas é imperiosa que seja reconhecida, a fim de que todo o sistema
legal brasileiro seja preservado e o presidente Lula tenha um julgamento justo e imparcial. Muito obrigado pelas primeiras palavras, doutor Cristiano Zanin, advogado de Luiz Inácio Lula da Silva, com quem estamos conversando aqui nessa entrevista exclusiva. Miguel do Rosário, editor do blog O Cafezinho, vai fazer agora uma pergunta para o doutor Cristiano Zanin. Doutor, bem-vindo ao Cafezinho. Eu queria perguntar uma coisa. Essa data do julgamento, dia 24 de janeiro, é em pleno recesso, né, pelo que eu fui informado, recesso dos tribunais superiores. Isso aí não vai dificultar eventuais pedidos de algum recurso nesses tribunais, como o STJ ou o STF? É um período em que os tribunais estão ainda funcionando não de uma forma plena, mas nós, como eu já disse aqui, Miguel, nós temos realmente a expectativa de que, se o julgamento ocorrer levando em consideração exclusivamente os aspectos jurídicos, não há outro resultado legítimo possível que não seja a absolvição do ex-presidente Lula. Nós não trabalhamos com outra hipótese. Esperamos realmente que esse seja o resultado, porque é o único compatível com a lei brasileira. Rômulus agora vai fazer a pergunta para o doutor Cristiano Zanin. Rômulus Maia, que está na Suíça, que também é advogado. Exatamente. E como advogado, Wellington, primeiramente eu tenho que expressar a minha admiração pelo trabalho do doutor Cristiano Zanin nesse processo, porque eu devo dizer que eu assisto com frequência os vídeos dos julgamentos, né, quando eles são disponibilizados, e eu admiro a maneira como o doutor Cristiano mantém a serenidade naquela situação difícil que todos nós testemunhamos, que acompanha, mas sempre com altivez, incisivo na defesa dos direitos, das prerrogativas do presidente Lula no processo. Então, primeiramente, fica aqui a minha homenagem. Em segundo lugar, agora, minha pergunta é o seguinte: eu queria falar do cerceamento de defesa e qual a implicação disso para a validade do julgamento. Porque, evidentemente, quem está nos assistindo, não todo mundo tem formação jurídica, mas então fica aqui um esclarecimento. Matéria de fato, produção de prova, ela é feita pelo juiz de primeiro grau. E se o juiz de primeiro grau, no caso Sérgio Moro, nega a produção de prova, só cabe a via recursal para o TRF. Como a gente... Oi? Peço perdão aí, Rômulus, uma falha técnica aí. Do início da pergunta? Você está sem vídeo. Precisa acionar sua câmera. Opa. Foi? Foi. Agora sim. A pergunta desde o início? Oi? Eu acho que desde o início? Eu ouvi a pergunta, Rômulo. Eu acho que só a conclusão que não ficou clara. Pois não. Então, o juiz de primeiro grau é quem produz a prova. E aí cabe a via recursal, no caso, quando o juiz Sérgio Moro nega a produção de prova, o recurso vai para o TRF, mas como a gente tem visto, a gente desconfia, ali há um alinhamento e não provavelmente, na maioria das vezes, não prospera o recurso. Quando esse processo subir para Brasília, aí já não se pode mais discutir matéria de fato, só pode se discutir matéria de direito. Então, para as pessoas entenderem, quando chegar em Brasília esse processo subir, qual vai ser a consequência do Sérgio Moro ter negado a produção de provas, como, por exemplo, a mais recente, a recusa de ouvir, como testemunha de defesa do presidente Lula, o ex-advogado Odebrecht, Tacla Duran. O fato de Sérgio Moro se recusar, no caso, evidentemente o advogado vai se eximir de comentar, mas com a desculpa ridícula de que não conhece o endereço dele, endereço, inclusive, hoje o Tacla Duran tuitou o endereço, dizendo que tem uma matéria que foi publicada no Jornal do Equador em fevereiro desse ano com o endereço dele. Eu estou aqui. Se Sérgio Moro quiser, eu digo o endereço agora no ar. O endereço do Tacla Duran na Espanha é Calle Acampo 41, Las Rosas, Madrid. Pronto. Sérgio Moro, esse é o endereço do Tacla Duran. Manda lá
a carta rogatória pedindo para ouvir ele como testemunha de defesa do presidente Lula. Mas, enfim, a pergunta é a seguinte: qual é a consequência de o Sérgio Moro ter negado a produção de provas e ter cerceado a defesa quando isso subir para o STJ ou para o STF, doutor Cristiano? Efetivamente, nós pedimos a realização de diversas provas e recebemos a negativa por parte do juiz de primeiro grau. Por outro lado, após a prolação da sentença, nós pedimos ao juiz, num recurso chamado embargos de declaração, que indicasse qual seria os valores recebidos pelo ex-presidente Lula que seriam provenientes de contratos da Petrobras. Eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: toda a acusação que foi feita nesse processo do triplex tem como base supostos recursos provenientes de contratos da Petrobras que teriam sido dirigidos ao ex-presidente Lula. Essa é a base da acusação. Então, nós pedimos ao juiz que indicasse qual é a prova que teria sido feita pelo Ministério Público, indicando o direcionamento hipotético de recursos ao ex-presidente Lula. E o próprio juiz reconheceu, ao julgar esses embargos, que nenhum recurso da Petrobras foi direcionado ao ex-presidente Lula. Isso consta textualmente da decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração. Eu acho que até eu tenho esse trecho aqui que eu poderia ler para que todos pudessem, talvez, conhecer esse trecho, porque esse trecho, ele resume 2 pontos. Primeiro, que não é da competência da Lava Jato julgar essa ação. E segundo, que a própria base da acusação foi destruída por esta afirmação do próprio juiz. Então, eu vou pedir licença para ler textualmente esse trecho aqui da decisão dos embargos de declaração. É textual, entre aspas. Este juízo jamais afirmou, na sentença ou em lugar algum, que os valores obtidos pela construtora OAS nos contratos com a Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem devida para o ex-presidente. Então, este trecho é um trecho textual, repito, da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau. A consequência disso deveria ser, primeiro, reconhecer, como nós sempre dissemos, que não há nenhuma relação desta acusação com a Lava Jato. E segundo, que, repetindo, a base da acusação foi destruída por esse trecho aqui da decisão. Não há recursos da Petrobras dirigidos ao ex-presidente Lula, e isso está aqui reconhecido textualmente. Então, diante desse cenário, se o TRF levar em consideração apenas esse trecho, ele teria que tirar o processo da Lava Jato ou, pelo menos, absolver o ex-presidente Lula, porque, efetivamente, inexiste qualquer elemento de conexão com recursos da Petrobras. Agora, indo um pouco além, Rômulo, e enfrentando a questão que você colocou, de fato, os tribunais superiores, em princípio, não analisam provas. Os tribunais superiores aplicam o direito sobre uma base de fato que foi ali definida na instância recursal de segundo grau. Então, é evidente que uma leitura equivocada dos fatos pela instância intermediária, pela segunda instância, por uma corte como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de certa forma, pode prejudicar, pode causar algum tipo de prejuízo a uma análise recursal feita por uma instância superior. Mas eu repito, nós temos realmente expectativa de que o recurso seja acolhido, tão somente pela força dos argumentos que foram ali colocados.
Estamos conversando com o advogado de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, doutor Cristiano Zanin, que está falando a partir de São Paulo, comigo, com a Tássia Camargo, que está em Lisboa, Rômulo Maia, na Suíça, e Miguel do Rosário, no Rio de Janeiro. Miguel, agora é você. Doutor Zanin, a gente cobriu o evento do qual o senhor participou em Londres, lançamento do Instituto Lawfare. Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade e falasse qual foi a impressão que o senhor teve da recepção das pessoas com quem o senhor conversou lá, se o senhor conversou com algum parlamentar, e se houve uma impressão de que a denúncia do lawfare no Brasil foi ouvida lá em Londres. Oi, Miguel. De fato, o lançamento do Instituto Lawfare lá em Londres foi bastante prestigiada. Esse é um tema que hoje está sendo, enfim, discutido internacionalmente, porque há uma constatação de que o sistema judiciário, de certa forma, está extrapolando as suas funções e ingressando numa área que deveria ser destinada à política, uma área que, enfim, deveria estar sendo tratada em outros poderes, o legislativo, o executivo. Então, essa é uma preocupação internacional, você retirar do povo a possibilidade de escolher os seus representantes, utilizando, muitas vezes, do mau uso da lei e dos procedimentos jurídicos para essa finalidade, para promover uma perseguição política ou para criar obstáculos indevidos à atuação política de certos atores. Isso, ao nosso ver, está acontecendo aqui no Brasil com o ex-presidente Lula e também está acontecendo em outros países com outras lideranças políticas. Então, o Instituto Lawfare, ele pretende analisar outros casos de lawfare no mundo, usando também essa experiência aqui no Brasil, que diz respeito ao caso do ex-presidente Lula. E nessas discussões que nós tivemos lá fora, evidentemente que muitas situações que estão acontecendo hoje aqui no Brasil, nesses processos do ex-presidente Lula, causam perplexidade a parlamentares, a juristas, a advogados, no âmbito internacional. Quando, por exemplo, eu cito o caso que ocorreu com o grampo que foi instalado no nosso escritório para bisbilhotar a defesa técnica do ex-presidente Lula, isso, evidentemente, é uma das situações, é um dos exemplos que causa muita perplexidade nesses debates, nessas discussões. E as pessoas externam essa inconformidade, esses posicionamentos porque ferem não só a lei brasileira, a Constituição brasileira, mas ferem também a lei internacional. O Brasil assinou diversos tratados internacionais que impedem determinadas ocorrências que, lamentavelmente, nós estamos vendo acontecer muitas vezes aqui no nosso país, especialmente no caso do ex-presidente Lula. Obrigado, doutor Cristiano Zanin. Vamos ouvir agora Tássia Camargo. Boa noite, Tássia. Bem-vindo de volta aqui ao programa. De volta? Eu estou toda quarta-feira. Primeiro, boa noite, doutor Cristiano Zanin. Muito obrigada, é uma honra. Obrigada pelo seu excelente trabalho. Boa noite, Miguel do Rosário, Rômulo Maia, Wellington Calazans. Eu acho que aqui foi tudo dito, mas eu queria bater na mesma tecla, doutor Zanin.
foram arroladas mais de 70, acho que 73 testemunhas, né? E que foi provado que não tem prova alguma, inclusive que o triplex não é do ex-presidente Lula. Minha pergunta, que eu quero focar nisso, eles podem condenar o ex-presidente Lula diante da inexistência de provas? Como é que vai ficar a situação deles diante disso? Olá, Tássia, é uma honra estar aqui com vocês, de participar, e a resposta é absolutamente não. Uma pessoa não pode ser condenada se não foi demonstrada qualquer prova da sua culpa. E esse é exatamente o caso do ex-presidente Lula. Não só o Ministério Público não mostrou a prova da culpa, como nós fizemos a prova da inocência. Eu lembro aqui que esse apartamento triplex, ele está e sempre esteve em nome da construtora OAS no cartório de registro de imóveis. Nós ouvimos, como você bem colocou, 73 testemunhas, e nenhuma delas fez qualquer afirmação que pudesse confirmar aquilo que foi apresentado na denúncia. Ao contrário, essas testemunhas reconheceram que o ex-presidente Lula nunca esteve nesse imóvel para passar um dia, uma noite, jamais teve a posse desse imóvel, não recebeu chaves desse imóvel, enfim, não há nada, absolutamente nada, que possa ligá-lo à propriedade ou à posse desse apartamento triplex. Então, ao meu ver, a prova ali é muito clara da inocência, e é esse resultado que nós esperamos se houver uma apreciação isenta e imparcial desse cenário probatório, dessas provas que foram produzidas ao longo da ação. Obrigada por ter respondido. Obrigada. Doutor Cristiano, eu gostaria de saber qual o tempo ainda temos com o senhor, para saber qual o critério de perguntas que vamos estabelecer aqui na nossa entrevista. Eu continuo à disposição de vocês, enfim, para que esse tema fique claro. Acho que há um interesse da própria defesa de tornar claro todos os pontos aí que envolvem esse processo, assim como os demais casos. Olha, eu quero avisar o senhor a você, né, que me pediu para chamá-lo de você, que a nossa audiência já bateu o recorde aqui no nosso programa. A maior audiência do programa com a sua presença, e somos gratos por isso. Tá? Doutor Cristiano Zanin, a política está diretamente ligada a essas decisões que deveriam ser estritamente técnicas da justiça, e o senhor colocou isso. O senhor não tem um cliente qualquer, tem o maior líder político da América Latina e um dos mais respeitados no mundo. Lula hoje, ele fez um discurso em um encontro do PT, onde ele mantém a postura de estar em contato com a sociedade, e há uma expectativa de que seja feita uma enorme caravana em torno dessa decisão do TRF4 no dia 24 de janeiro, data que, lamentavelmente, por escolha talvez deles, culmina com o dia em que dona Marisa Letícia sofreu um AVC. Eu gostaria de saber se, esquecendo um pouco a normalidade de uma justiça que funciona normalmente, o aspecto técnico o senhor tem feito com muita competência, toda a equipe de defesa, a sua esposa e toda a equipe de advogados, mas esse aspecto político que está interferindo nas decisões da justiça, com um cliente que convoca o povo e que vai para as ruas com o povo para receber o resultado da sentença, isso pode influenciar de alguma forma na cabeça dos juízes? Olha, Wellington, eu acho que o direito de manifestação é garantido pela Constituição Federal, evidentemente, ali, sempre que pacífico, enfim, sem que haja extrapolação. Agora, como membro da equipe de defesa, eu
não entro, não faço essa discussão política, justamente porque o que nós queremos exatamente é que a situação fique restrita ao âmbito jurídico. Nós temos feito essas colocações justamente para afastar qualquer tipo de interferência política. Nós queremos que o caso do ex-presidente Lula seja julgado de acordo com a lei, e não de acordo com a opinião pública, ou muito menos da opinião publicada. Causa bastante perplexidade para nós quando vemos algumas autoridades dizendo que é importante ter o apoio da opinião pública. Por quê? Isso não é correto. Nenhum juiz pode atuar de acordo com a opinião pública. O juiz, ele passa num concurso, ele tem várias garantias que a Constituição e a lei dá a eles para que ele possa fazer justamente um julgamento justo e imparcial, independentemente da opinião pública ou opinião publicada. Muitas vezes, aliás, o juiz tem que ser contra-majoritário, o juiz tem que ir contra aquilo que eventualmente está na opinião pública ou que está na opinião publicada para seguir a lei. E é isso que nós queremos que aconteça no caso do ex-presidente Lula. Então, nós criticamos colocações sobre apoio de opinião pública ou de imprensa, e também criticamos quando esses agentes públicos se utilizam, inclusive das redes sociais, para tentar destacar aspectos políticos que não deveriam estar sendo levados em consideração num julgamento que se dá dentro do sistema de justiça. Eu queria fazer uma pergunta, Wellington, pode ser? Sim, por favor. Desculpa. Doutor Zanin, claro, tem esse julgamento do TRF-4, mas poderia falar alguma coisa sobre o julgamento da ONU? Posso sim, Tássia. Recordando aqui a quem está nos assistindo, em julho de 2016, nós fizemos um comunicado ao Comitê de Direitos Humanos da ONU de que o ex-presidente Lula sofreu violações a garantias previstas em um tratado internacional adotado pela ONU, diante de alguns fatos que foram autorizados aqui pelo juiz Sérgio Moro e outros fatos também relacionados. Então, por exemplo, só para dar alguns exemplos aqui para quem está nos assistindo, quando houve a condução coercitiva do ex-presidente Lula, sem que houvesse a situação prevista em lei, ou seja, sem que ele tivesse deixado de comparecer a um depoimento, nós entendemos que houve ali uma prisão fora das hipóteses legais, e isso viola uma disposição do pacto. Quando houve a divulgação de conversas interceptadas, nós entendemos que ali houve violação ao direito de intimidade e também essa situação viola o pacto. Quando o ex-presidente Lula está sendo julgado por um juiz que praticou atos que mostram a perda da imparcialidade, nós entendemos que ele não está tendo direito a um julgamento justo e imparcial, e isso também viola uma disposição do pacto. Enfim, essas situações foram levadas para que o Comitê de Direitos Humanos da ONU possa reconhecer essas violações e orientar o Brasil a recuperar o trilho da legalidade que foi perdido nessas situações. E o julgamento da ONU ainda não ocorreu. O comunicado já passou por uma primeira etapa, que admitiu provisoriamente, foi feito o registro do comunicado na ONU, agora o comitê vai decidir se aceita ou não julgar o mérito. E isso nós temos a expectativa que ocorra no primeiro semestre do próximo ano. E talvez a pressa do TRF-4 em
em realizar esse julgamento em 24 de janeiro, né? É uma expectativa, realmente, de que a ONU possa se pronunciar e, eventualmente, isso possa ser levado em consideração também na análise que está sendo feita aqui no Brasil. Estamos conversando com o advogado de defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, doutor Cristiano Zanin. Eu vou falar agora com Miguel do Rosário. Miguel do Rosário, pode fazer a próxima pergunta. Doutor, permita-me chamar de doutor. Eu queria saber se, na sua opinião, o julgamento no dia 24 de janeiro do recurso do presidente Lula, isso aí pode impedir o presidente Lula de concorrer à eleição no ano que vem? Eu sei que talvez não seja o foco seu, mas queria saber a sua opinião sobre isso. O foco da equipe de defesa, da equipe que faz a defesa técnica, é que seja reconhecida a inocência do ex-presidente Lula na forma do recurso que nós apresentamos. Evidentemente que o resultado do recurso, o resultado do julgamento, pode ter interferência nesse cenário político-eleitoral, mas isso, na verdade, deve ser tratado numa outra esfera, mas não é o foco, efetivamente. Posso reformular a pergunta, então? Caso eu sei que o senhor espera que não, que ele seja inocentado, mas caso o TRF4 confirme a sentença de Moro, qual seria o próximo passo a dar? Olha, fazendo aqui um exercício hipotético, a legislação prevê diversos recursos, inclusive esses recursos precisam ser avaliados no caso concreto, porque eles variam de acordo com a situação, se o resultado foi por unanimidade ou não, se a decisão contém omissões ou contradições ou não, enfim, só o caso concreto, a situação concreta é que vai permitir a escolha do recurso adequado, mas a legislação prevê diversos recursos, cada um para uma situação específica. Então, é difícil fazer esse exercício neste momento, até porque, eu insisto, do ponto de vista estritamente jurídico, o único resultado possível nesse julgamento é a absolvição do ex-presidente Lula. Doutor, digamos que seja um resultado com todos os juízes, todos eles confirmem a sentença do Moro. Qual seria o passo a dar? Aí vai depender, uma situação hipotética de um resultado que não houvesse nenhum voto vencido, poderia, por exemplo, ser questionado por embargos de declaração, que é um recurso dirigido ao próprio tribunal, ou então recursos dirigidos às cortes superiores, como o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e o STF, o Supremo Tribunal Federal. Então, há uma gama de recursos que a legislação prevê, e os embargos de declaração, o recurso especial para o STJ, o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, são alguns exemplos desses recursos que estão previstos na legislação. Doutor Cristiano Zanin, saindo um pouquinho de Luiz Inácio Lula da Silva e falando sobre Marisa Letícia, a falecida, a esposa do ex-presidente Lula, o juiz Sérgio Moro mantém o nome dela vivo no processo. Como é que a sua equipe está trabalhando isso? Porque isso fere, inclusive, a previsão legal, não é isso? Como é que está sendo trabalhada essa questão? E essa coincidência do TRF4 de colocar a data
de divulgação da sentença de segunda instância, exatamente no dia em que ela sofreu um AVC. Bom, a dona Marisa, efetivamente, veio a falecer antes de poder ver reconhecida a sua inocência, né? Ela foi acusada indevidamente, injustamente, nessa mesma ação penal do triplex, e, de qualquer forma, segundo o que diz a lei, o falecimento da pessoa deve gerar duas consequências. Primeiro, é a extinção do processo em relação a essa pessoa falecida. E segundo, é também a sua absolvição sumária. Isso também decorre de texto expresso de lei. E esse texto de lei é fruto de uma alteração que ocorreu em 2008, justamente para tentar adequar o nosso Código de Processo Penal, que tem uma raiz autoritária, à Constituição Federal de 88, que prevê, dentre outras coisas, a garantia da presunção de inocência. Então, no caso da dona Marisa, além do processo dever ser encerrado em relação a ela quando ela faleceu, também era necessário que houvesse a declaração da absolvição sumária. Mas isso não aconteceu, e por isso que nós recorremos da decisão, embora o TRF da 4ª Região tenha mantido a decisão de primeiro grau, nós ainda continuaremos a recorrer, porque buscamos simplesmente a aplicação da lei com a consequente absolvição sumária, até mesmo para que a memória da dona Marisa não seja afetada aí por essa acusação injusta e indevida que foi a ela dirigida. Estamos falando com o advogado de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, doutor Cristiano Zanin. Agora, Rômulo Maia, que está na Suíça, faz mais uma pergunta. Doutor Cristiano, eu vou retomar um aspecto que foi comentado ainda há pouco pelo Miguel, porque eu acredito que há uma certa confusão na cabeça das pessoas, principalmente os leigos, quem não tem formação jurídica, com relação às duas esferas distintas, mas que se tangenciam. Um é o processo penal, onde você representa o presidente Lula, né? Defende ele lá, e outra é a esfera eleitoral, que, por causa da lei da ficha limpa, caso houvesse uma condenação confirmada em segundo grau, isso teria uma implicação no processo eleitoral. Mas nós não sabemos nem se seria, no caso, você que representaria na esfera eleitoral também o presidente Lula, seria uma outra equipe, um outro advogado. Mas, enfim, eu queria que o senhor comentasse o fato de serem dois processos distintos, porque em sendo homologada a candidatura dele, automaticamente, por exemplo, passaria para a competência do TSE julgar, por exemplo, se ele pode concorrer subjúdice, esperando o julgamento dos recursos do processo penal. Então, eu queria só que você tentasse esclarecer para as pessoas que não têm formação jurídica como essas duas esferas se tangenciam, mas são independentes. Correto. O que está em discussão no recurso de apelação que vai ser julgado no dia 24 de janeiro, é a manutenção ou não daquela sentença condenatória que foi proferida em julho deste ano. Então, ali, a discussão não diz respeito à possibilidade do presidente Lula concorrer, eventualmente, às eleições para a presidência da República, mas sim para que ele seja absolvido de uma acusação indevida que foi feita pelo Ministério Público. A consequência desse julgamento pode, no âmbito eleitoral, ser objeto de um debate. Se houver, hipoteticamente, o registro de candidatura do ex-presidente Lula, aí, no âmbito da justiça eleitoral, pode haver a discussão da presença ou não de todos os requisitos que permitam o registro
de uma hipotética candidatura. Mas isso se daria num outro processo, numa outra justiça, na justiça eleitoral. Então, realmente são processos distintos com alguns pontos de contato, mas eu acho que é prematuro falar de qualquer situação, de qualquer obstáculo, porque o que nós temos realmente de expectativa, segundo a lei brasileira, é que haja a absolvição e nenhum tipo de discussão seja necessária no campo eleitoral ou da justiça eleitoral, caso efetivamente o ex-presidente Lula venha a ser candidato. Doutor Zanin, emendando na pergunta, né? Inexistência de provas, prova que o triplex não é dele. Uma pergunta: depois desse julgamento, a ONU ela pode anular o processo depois do caso Tacla Duran? Olha, a questão do advogado Rodrigo Tacla Duran, eu, brevemente, só resumindo, nós pedimos para que ele fosse ouvido, porque alguns documentos apresentados pelo Odebrecht em uma outra ação, porque isso não diz respeito à ação do triplex, mas a uma outra ação que foi proposta contra o ex-presidente Lula, há uma discussão em torno da idoneidade de alguns documentos. E esse advogado já fez, inclusive, publicamente, algumas colocações que reforçam a suspeita de que esses documentos não sejam idôneos. Então, por isso que nós pedimos para que ele fosse ouvido como testemunha, para esclarecer a verdade dos fatos. No entanto, o juiz de Curitiba impediu que ele fosse ouvido sob o fundamento de que a palavra dele não mereceria credibilidade. No entanto, você só pode aferir a credibilidade ou não da palavra de uma testemunha após ouvi-la. Por isso que nós continuamos insistindo na oitiva dessa testemunha, simplesmente para que a verdade dos fatos seja apurada. Não se pode desqualificar uma pessoa desta forma. Até porque, segundo ele próprio esclareceu em um depoimento recente prestado na CPMI, ele está sendo ouvido como testemunha em diversos outros países. Então, se ele é ouvido como testemunha em outros países, por que não pode ser ouvido aqui no Brasil? E esse obstáculo à oitiva dessa testemunha também configura aí mais uma violação que pode, sim, vir a ser analisada não só no âmbito dos recursos internos, mas também, eventualmente, por cortes internacionais, como é o caso do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Doutor Cristiano Zanin, vamos fazer o seguinte, o Miguel vai fazer mais uma pergunta, depois o Rômulo, e vamos concluir. Wellington, deixa eu só fazer um comentário que é só sobre isso, essa questão só do Tacla Duran, para reforçar o que eu já falei anteriormente. É o seguinte, hoje no Twitter, o próprio Tacla Duran retweetou uma matéria de um jornal do Equador, publicada no dia 13 de fevereiro desse ano, falando o seguinte: essa notícia é de 13 de fevereiro. Nela, contém cópia vazada da minha declaração na Espanha para a carta rogatória do Equador. O Equador pediu cooperação e o Tacla Duran foi ouvido, como deveria estar sendo ouvido pela justiça brasileira também. Ele fala: tem meu endereço aqui na Espanha. A autoridade não pode mentir. O Sérgio Moro tem alegado que ele não pode ouvir o Tacla Duran porque ele não conhece o endereço. Pois então, o endereço está disponível no Twitter. O Tacla Duran tweetou o link com a matéria, que tem o endereço. E só para que não reste dúvida, eu vou repetir no ar mais uma vez o endereço do Rodrigo Tacla Duran. O endereço dele é Calle Acanto, número 41, Las Rosas, Madrid, Espanha. Então, Sérgio Moro, esse é o endereço do Tacla Duran. Vamos ouvi-lo, por favor. Só isso. Obrigado, Rômulo, por este valioso serviço, né, de utilidade pública para o juiz Sérgio Moro, que não consegue encontrar
endereço do Tacla Duran. Miguel do Rosário. Doutor, eu vou insistir um pouco nesse assunto aí do Tacla Duran, porque o Cafezinho foi um dos poucos órgãos de imprensa que cobriu de forma mais profunda. Vou te interromper. O depoimento. O Cafezinho deu o furo. Isso. E a gente assistiu o depoimento completo e, de fato, ele traz denúncias devastadoras contra a Lava Jato, contra o processo, contra a idoneidade de documentos. Então, eu queria saber a sua opinião sobre se esse depoimento e essas provas trazidas, caso sejam confirmadas, e algumas já foram periciadas, se isso aí não serve de... não pode ajudar a defesa no julgamento desse caso, do dia 24, quando você for fazer... protocolar algum recurso junto às cortes superiores. Como eu já disse, Miguel, nós, quando pedimos para ouvir o advogado Rodrigo Tacla Duran, nós mostramos qual era o objetivo do testemunho dele. Era o de reforçar que alguns documentos que foram usados na ação, usados para tentar reforçar uma acusação indevida contra o ex-presidente Lula, parece que não podem ser reconhecidos como idôneos. E esse advogado tem dito, tem reforçado essa posição em declarações dadas à imprensa, e ele efetivamente conhece esse material, até porque ele trabalhava na Odebrecht e deve estar dando essas declarações com conhecimento de causa. Então, não vejo, do ponto de vista jurídico, como manter esse posicionamento de negar a sua oitiva. E por isso que nós continuaremos insistindo para que ele seja ouvido, até para que o processo não seja contaminado por nulidade. Toda vez que existe o chamado cesseamento de defesa, quando provas são indevidamente negadas à defesa, o processo acaba se contaminando por uma nulidade, e isso poderá resultar de futuro que tudo tenha que ser refeito para ouvir essa testemunha. Então, realmente, eu acho que é necessário, sim, ouvi-la, e nós vamos buscar os meios legalmente previstos para insistir nesse depoimento. Olha, eu quero agradecer, doutor Cristiano Zanin, por ceder esse seu tempo para essa entrevista muito esclarecedora para o nosso público. Desejamos sucesso no seu trabalho, porque são milhões de brasileiros que estão torcendo pelo seu êxito. Queremos aqui reafirmar que o seu trabalho segue questões técnicas e que a sua expectativa é de que a justiça seja cumprida conforme prevista por lei. Sabemos que existem interferências diversas, políticas e outras, mas vamos aqui nos ater a essa expectativa de que seu trabalho profissional seja valorizado por outros profissionais que trabalham na área do direito, porque está cada vez mais difícil encontrar profissionais do direito que zelem pelas leis. Foi uma coisa de meu amigo e o meu interesse nas leis brasileiras, na justiça brasileira. Então, os seus esclarecimentos foram importantes, porque foram técnicos, centrados na expectativa da defesa do presidente Lula. Sabemos todos nós que o presidente Lula está muito bem representado, e fica claro aqui que agora é uma questão de cumprir ou não as leis. Tudo que foi apresentado aqui pela defesa, né, você representando aqui a defesa do presidente Lula, está devidamente fundamentado. Então, agora a expectativa de que a justiça seja cumprida.
Muito obrigado. Eu agradeço também a Tássia Camargo por ter... Eu vou falar só uma coisinha para o Zanin, que ele não tem só o reconhecimento dele na defesa do nosso ex-presidente Lula. Sou sua fã, eu precisando, vou lhe procurar, tá? Vou mandar um zap. e tenho certeza, e tenho provas disso, que você é um excelente advogado em todas as causas que você defende. Muito obrigada pelo carinho. Wellington, só um comentário final. Eu acabei, só para facilitar mais ainda a questão para o Sérgio Moro, eu acabei de tuitar, marcando o doutor Cristiano, marcando o presidente Lula, marcando vocês três aqui, outros entrevistadores, o print screen do tweet do Tacla Duran e do endereço dele. Então, para que não reste dúvida, marquei também o Deltan Dallagnol, nosso querido Dedê. Então, para que não reste dúvida, que lá em Curitiba, eles agora conhecem o endereço do Tacla Duran na Espanha e finalmente vão poder ouvir o que o Tacla Duran tem a dizer. Só isso. Doutor Zanin. Obrigado, eu agradeço a todos vocês a oportunidade de participar aqui desse programa que tem uma grande audiência e, enfim, eu tenho realmente, renovo aqui a minha posição e o nosso recurso de apelação tem uma força enorme justamente por mostrar que não há nenhuma prova contra o ex-presidente Lula que permita manter esta sentença que foi proferida em julho deste ano. E esperamos que no dia 24 de janeiro seja feita justiça com a aplicação correta da lei e o reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula. Agradeço a todas as gentis palavras que foram aqui dirigidas. Eu realmente fico muito lisonjeado com tudo que foi falado e agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Terminamos aqui a nossa entrevista com o advogado de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, doutor Cristiano Zanin. Obrigado. Ele já se retirou. Agora a gente fica aqui com as considerações finais para o público. Ficou claro aqui, pelo que foi exposto pelo doutor Zanin, Miguel, Rômulos e Tássia Camargo, que agora assim, se negarem o pedido da defesa de Lula, fica claro que são cartas marcadas, né? Então, não há o que julgar, né? Não há como um processo nascer dizendo que Lula ganhou um triplex com propina, sei lá o que foi, corrupção dentro da Petrobras. Eles não conseguem provar. O triplex sequer está no nome de Lula. A história velha é conhecida. É interessante ver que quem está sendo julgado, na verdade, não é o Lula, é o judiciário brasileiro. O Lula, a gente já sabe que é inocente. Inclusive, o Lula é mais inocente do que a gente achava. Porque eu duvido que algum cidadão brasileiro resistisse a uma devassa na sua família. Todo brasileiro ia encontrar alguma coisa. O Lula realmente é o único cara que ele é realmente honesto. Quem está sendo julgado, então, é o judiciário brasileiro. E eu acho que eles marcaram essa data também, não só como uma provocação, né, ao falecimento da dona Marisa, o AVC, mas também como uma grande fumaça, né? Porque teve o furo do Tacla Duran, tem a questão do Gilmar Mendes, enfim, eles têm que quando tem alguma coisa acontecendo, e está acontecendo, que vocês e eu estamos dando aí furos, aí, o Cafeína e outros blogs, eles têm que arrumar alguma coisa. E aí, quem é que derruba? Quem é que é uma grande fumaça? É o grande líder do Brasil, o melhor presidente que o Brasil já teve, Luiz Inácio Lula da Silva, né? E a inexistência de prova, isso é fundamental a gente sempre falar sobre esse assunto. São 73 testemunhas, não foram 7. E o triplex não é dele. Uma vez o presidente Lula, conversando com ele pelo telefone, ele falou: Tássia, se provar que o triplex é meu, que não é, eu te dou. Eu falei: não quero não. Eu espero que eles não vão provar mesmo,
Mas brincando, óbvio. Eu falei, mas eu quero também o sítio de Itatiaia, tá bom? Ô, Tássia, eu queria... O Moro é uma piada. Moro, você é uma piada. Você não pode ser chamado de doutor. Doutor, agora que o doutor Cristiano Zanin saiu, eu posso falar. Moro, vai tomar no seu cu, porra. Você tem que fugir do Brasil, porque você está fudido. Eu não podia falar isso enquanto o doutor Cristiano Zanin estava aqui. Mas você está fudido. Você tem o Tacla Duran. Rômulus, por favor, me mande este e-mail. Eu quero publicar nas minhas páginas também. E enquanto Tássia, a Cláudia Cruz... Tássia, eu te marquei. Vai lá no Twitter, retweet. Beleza. Que é para todo mundo. Quem está nos vendo, vá no Twitter. Marquei Cristiano Zanin, marquei o Lula, marquei o Tacla Duran e marquei Dedê também. Ele que é tão ativo no Twitter, está marcado. Marquei você, Tássia, marquei o Wellington, marquei Miguel, com print do endereço. Agora todo mundo conhece mundialmente o endereço do Tacla Duran. Ele mesmo é como a Cláudia Cruz, que o Moro não achava, né? E aí nós achamos o endereço dela e acabou que não deu em nada. O Moro é uma loucura. Mas, assim, e dizer para a militância, eu acho que é o seguinte, o presidente Lula, nesse momento, ele tem que ficar aguardando esse TRF-4, aqueles babacas todos da maçonaria, todos comprados, tudo combinado pela Globo, pela CIA, pelo STF, está tudo vendido, comprado, alugado, eles estão dando o rabo à torta direita aí para se safar, né? Mas a militância, eu acho que não só no dia 24 de janeiro, mas começar a fazer em massa, na porta, lá, em massa, e principalmente no dia 24, deixar o Moro de fralda geriátrica, porque isso ele já deve estar usando. Deve colocar umas 2, 3, porque está todo borrado. Moro, você é frouxo. Moro, você é um babaca, você é juizeco, você não passou, você não sabe falar. Wellington, por favor, imita um pouco Moro. Eu prometi que eu não iria fazer mais isso. Meu amor, a gente vai ter que fugir, meu amor. O Tacla Duran falou, amor. Agora eu tô fudido, amor. Como é que a gente vai fazer, amor? Eles descobriram tudo. O Gilmar Mendes, boca de sapo. Vai se fuder, Gilmar Mendes, que tá querendo violar aí o voto da gente. O Aécio Neves, cheira até ter um troço, entendeu? Viva doutor Zanin, viva Lula. Eu quero ver, dia 24, o povo, e antes na porta lá do TRF4. Valeu, Tássia, eu quero lhe agradecer. Quando eu falei que você estava de volta ao programa, é porque o programa hoje teve 2 fases, na primeira você não estava, só para você entender porque é que eu tinha falado aquilo. Bom. Eu falei, poxa, mas então, Miguel, um grande abraço, Miguel. Rômulus, um grande abraço, aí, 6 da manhã. Wellington, todo mundo se despediu, eu não vou poder me despedir. Isso mesmo, Rômulus, fala aí. Olha só, ainda mais de eu ter feito esse serviço para o Moro, de dar o endereço, poxa, Tacla Duran, que ele está tanto tempo procurando, não tinha encontrado, agora está publicado lá no Twitter. Pois então, eu queria dizer o seguinte, o doutor Cristiano Zanin, ele veio aqui hoje e, mais uma vez, ele se debruçou sobre a questão da defesa técnica, que ele faz com muita competência e brilhantismo junto à sua equipe, a sua esposa e os demais advogados. Mas a gente não pode esquecer a dimensão política. É evidente que o doutor Zanin não pode falar isso, mas todo mundo aqui sabe qual é o resultado do julgamento no dia 24, o provável resultado. Então, a gente tem que deixar, como a gente diz, a defesa técnica é importantíssima. Ela é relevantíssima para possibilitar, depois, lá na terceira instância, no STJ e no STF, a anulação do julgamento. Relacionando isso à primeira pergunta que eu fiz a ele, pelo cerceamento de defesa. Ele pede produção de prova, como, por exemplo, ouvir o Tacla Duran, e o Moro recusa. Como quem responde ao recurso dessa recusa é o TRF, que é o do camarada dele lá, aquele Gebran, sei lá o nome dele, enfim, não defere e a prova não é produzida. Mas isso, quando chegar em Brasília, que já não se pode mais discutir prova, fato, só pode se discutir o direito, vai falar, não, foi violado a lei porque foi cerceado o direito de defesa do presidente Lula. Então, o julgamento vai ser anulado por essa nulidade insanável que foi o cerceamento da defesa. Mas isso é depois. E para chegar em Brasília e conseguir isso, hoje o Brasil já sabe, a gente aprendeu. As cortes superiores, elas são tudo menos jurídicas, menos técnicas. Aquilo é política pura. A gente vê quando a diferença entre quando foi o afastamento do Eduardo Cunha e depois não afastou o Aécio, sempre depende do freguês que chega ali. Então, para garantir, na terceira instância, que a lei seja cumprida, para a defesa técnica
que o doutor Cristiano Zanin está fazendo com brilhantismo seja respeitada, é preciso a circunstância política em volta. Então, mais uma vez, eu reforço o convite da Tássia, a gente precisa pressionar, ocupar, já tem hashtag o pessoal fazendo, ocupa Porto Alegre, ocupa TRF4, como a gente defendeu aqui nos programas. O presidente Lula, a gente sugere que ele antecipe a caravana dele no Sul, conclua a caravana na véspera, no dia 23, lá em Porto Alegre, que ele convoque todas as lideranças internacionais que estão sofrendo lawfare, como Cristina Kirchner, como Rafael Correia, como Lugo, venham para o Brasil com todo mundo mais solidário, prêmios Nobel, todo mundo que apoia a democracia no Brasil e apoia não necessariamente o presidente Lula, mas apoia o direito dele de concorrer como uma garantia de que essa eleição não será fraudada, que todas essas pessoas venham na véspera do julgamento para Curitiba para botar pressão nesse Gebran e nos comparsas dele no TRF. Então fica o recado, a política, a defesa técnica é muito importante, é relevantíssima, mas o contexto político em volta tem que dar o apoio para que a lei seja seguida. É isso. Eu só queria falar uma coisa sobre o Lula, de convocar. Nesse momento, o ex-presidente Lula, Rômulo, se ele convocar o povo para pressionar, é tudo que eles querem, para dizer que ele está usando isso para... E aí, condená-lo, né? Tem o tal de Francisco aqui que não fala palavrão. Francisco vai tomar no cu, porque no dia vai tomar no cu. Se você gosta, fica 40 anos sem dar o cu. Então, no dia que teve o julgamento com o Moro, tinha um papel lá que o Moro apresentou para o presidente Lula e falou assim, de que essa assinatura? E o Lula deu risada e falou, mas não tem assinatura? Se o senhor não sabe, como é que eu vou saber? Francisco, se você gosta de dar o cu, fica 40 anos sem dar o cu. E não fale para não falar palavrão, porque eu falo... Tem uma frase do Gonzaguinha que diz assim, tá para nascer quem vai mandar em mim. Então, Francisco, vai tomar no seu cu. Tá bom, tá. Se o recado para o Francisco foi dado... Pobre Francisco, hein? Eu não brincaria com a Tássia nem a pau. Eu fico aqui pedindo desculpas porque eu falei que ela estava de volta ao programa e ela nem lembrou que teve a primeira parte do programa. Não lembrei. Tá bom. E aí eu fico pedindo desculpas, porque, olha, eu quero morrer amigo de Tássia Camargo, hein? Wellington, você sabe que você não aguenta esses loucos aí que vem com maconha estragada, rachixe estragado, tudo uma maconha boa, cara. Tássia, só uma retificação. Você tem toda a razão. Não é o presidente Lula quem vai convocar. Hoje a gente viu lá na reunião a própria Gleisi falando que não precisa ter convocação, porque está todo mundo escrevendo para ela, tô lá, dia 24, está todo mundo em Porto Alegre. Então, assim, embora o presidente Lula não vá convocar pessoalmente, mas é o presidente Lula quem é o general da tropa. Ele que tem que dar o tom, e assim, nós aqui defendemos, nós todos concordamos aqui ontem, que tem que ir para cima. Tem que ir para cima, porque esse contra-ataque, como a gente discutiu no programa Expresso da Manhã hoje de manhã, é um ato de desespero. Eles estão nas cordas, a Globo com FIFA Gate e a Lava Jato com Tacla Duran. Então, eles resolveram tentar retomar a ofensiva para, numa posição de força, conseguir uma barganha melhor. Eles sabem que não há como evitar que Lula seja candidato. E eles sabem que a perspectiva que o Lula hoje é perspectiva de poder. Não só as pesquisas apontam isso, mas também a gente vê aí que vários políticos que apoiaram o golpe estão, como se diz, defecção, estão saindo do governo golpista e passando, vendo que se eles continuarem apoiando isso, eles não vão se reeleger. Então, essa perspectiva é cada vez mais clara. Então, eles precisaram entrar dividindo a pauta para tentar estancar esse desaguadouro de apoios políticos que o presidente Lula está atraindo. Então, a gente tem que forçar e mostrar, agora é o momento final, o momento do estirão na corrida dos últimos 100 metros. A gente tem que ir para cima, porque a gente está quase ganhando. A Globo está lá com o FIFA Gate e a Lava Jato com o Tacla Duran. Agora com o endereço que a gente deu. Não tem mais desculpa. Então a gente tem que ir para cima, que é a hora de quebrar eles. Fazer a nossa caravana, né? Sem o Lula presente, mas uma caravana persistente até o dia 24. No dia 24, arrebentar. O Francisco agora está dizendo aqui que é petista, mas acho que a sua maconha está estragada, Francisco. Então resolve aí, tá bom? Com todo carinho. Desculpem aí os palavrões. Tá bom. Ô, Tássia, muito obrigado por participar do programa. Tá fazendo falta lá no Expresso da Manhã. Vê se acorda cedo aí, hein? Vê se acorda cedo. Pô, cara, eu tô indo dormir 5, 6 horas da manhã. Eu tento, mas eu assisto, eu compartilho. Hoje vi tudo, vocês sempre arrasando, mas eu vou voltar. Que tá passando Eu tô resolvendo várias coisas, mas eu vou voltar. Não abandono vocês, não.
Obrigado. O Miguel do Rosário sempre ao meio-dia com o... Sai, eu mando você para aquele lugar. Tô brincando. Miguel do Rosário sempre ao meio-dia com o cafezinho no almoço, enquanto estou preparando aqui o jantar, o que aqui são mais, o Miguel está lá apresentando o programa e eu bem informado assim, eu nem olho muito para a cara do Miguel, que já sei como é a beleza do Miguel. O Miguel, que é o dono do blog, ele vai me mandar embora, vai me bloquear. Pois é, Miguel, obrigado. Acho que rendemos bem aqui hoje, não é? Com 2 boas edições do programa Cafeína. Amanhã, às 6 da manhã, eu e o Rômulo de volta, ao meio-dia você. Esse foi o último Cafeína de 2017. Vamos voltar certamente com alguma emissão especial, porque os assuntos estão ainda fervendo, né? Mas o programa entra numa pausa e volta no dia 10 de janeiro, uma quarta-feira. Poxa. Wellington, o Expresso da Manhã, qual vai ser o último dia dele? Vai ser o dia 22, porque vamos fazer a retrospectiva do ano em 2 etapas, nos dias 21 e 22. Então, eu vou aproveitar, vou parar também o cafezinho no almoço também no dia 22 para tirar umas férias, descansar um pouco. Eu queria lembrar, só para antes de terminar o programa, que o dia 24 de janeiro de 1967 foi o dia em que foi promulgada a Constituição da ditadura militar. E agora se repete a história. No dia 24 é quando eles querem determinar, estabelecer uma data histórica para o fim da democracia brasileira, né? Através da condenação do Lula. Então, a gente vai usar essa data aí para iniciar a luta pelo retorno da democracia, e a gente vai vencer. E se o Lula não pode chamar uma caravana, mas o cafezinho vai levar uma caravana para lá. Já combinei aqui, vou fazer um post, vamos fazer o possível para levar o máximo possível de pessoas lá para Porto Alegre, porque não é o Lula que a gente está defendendo, não. É o regime democrático brasileiro, o direito a um julgamento justo. E todo mundo está vendo o que está acontecendo no Brasil com esses meganhas invadindo a universidade, levando pessoas em condução coercitiva. Não é o Lula, não. É o regime democrático que a gente está defendendo. E o Lula representa... Agora o Lula é importante. O Lula é importante, porque o Lula é o candidato da maioria da população brasileira. Ele é o ganhador de 4 eleições presidenciais consecutivas. Então, é uma figura que mereceria muito respeito por parte do judiciário, e isso não está acontecendo. A gente viu o Sérgio Moro ficar babando o ovo do Fernando Henrique Cardoso, e quando chega o Lula, ele não respeita. Então é isso. Wellington, dá uma boa noite você. Só para amenizar aqui uma coisa, Wellington, eu vou deixar você falar, juro. Francisco, eu te amo. Ele está dizendo aqui, eu nunca fumei maconha, tá? Eu sou petista. É porque é meu jeito, Francisco. Quando eu li ali, eu achei que você fosse dos fascistas. Desculpa, tá bom? Você tem todo o direito da sua opinião, mas é que eu sou desbocada mesmo. Pode me chamar de papagaio de zona, tá? Eu permito. Beijo para você. Olha só a propósito desse recesso, é o seguinte, a gente tem que lembrar que o pessoal lá marcou 24 de janeiro porque eles estão contando com a desmobilização. É evidente que a gente precisa descansar, até porque em janeiro aí vem uma pauleira, mas vamos se falando, mantendo contato, o pessoal mesmo na festa lá, com aquela tia, o tio Coxinha, fazendo piada, vamos ficar no WhatsApp, a gente aí da Resistência, se falando, e o pessoal também lá do PT dando as diretrizes, porque o Exército precisa de general, então dando as diretrizes para, a partir da segunda semana de janeiro, a gente já chegar botando pressão lá no Rio Grande do Sul. Então, né, pessoal, vamos descansar, mas sem esquecer que já na segunda semana de janeiro a gente tem que estar pronto para a batalha e plenamente recuperado. Valeu. Obrigado, Rômulo, Tássia Camargo e também Miguel do Rosário. Obrigado a você que acompanhou a transmissão. Foi a última edição do programa Cafeína de 2017. Voltaremos com este programa no dia 10 de janeiro de 2018. Desejamos, vou falar em nome de toda a equipe, boas festas e um ano novo muito bom para todos nós. Amanhã, às 6 da manhã, estarei de volta com Rômulo no programa Expresso da Manhã, ao meio-dia, o Miguel do Rosário, com o programa Cafezinho no Almoço. Boa noite e até lá.